Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Mídia Índia. Esse é o Fala Mídia Índia. Eu sou Eric Marque Terena, do meu lado tem Erisvan Guajajara. Tudo bem, Erisvan? Tudo bom, estamos aqui na nossa sexta edição, né, Eric, do Fala Mídia Índia. E dessa vez nós estamos com um convidado ilustre. Quem vai apresentar o Aloísio é Erisvan Guajajara. Então, gente, o nosso convidado de hoje, né, é o Aloísio Azania, que é assessor jurídico do CTI. Ele é formado em Direito pela PUC e formado também em Ciências Sociais pela USP. E só para vocês entenderem, o CTI ele tem como marca da sua identidade a atuação em direito em terras indígenas, de modo a contribuir para que os povos indígenas assumam o controle efetivo de seus territórios, esclarecendo-lhe sobre o papel do Estado na proteção e garantia dos seus direitos constitucionais. E o Aloísio vai ter esse bate-papo com a gente hoje para tirar todas as dúvidas da importância, né, do trabalho hoje jurídico do CTI em defesa do direito dos povos indígenas. Não é isso, Eric? Exatamente, Luísio. Fica aí à vontade, né, para eu cumprimentar o pessoal que está nos assistindo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos e todas. Primeiro agradecer o convite aí do Mídia Índia. E mais uma vez aí também parabenizar a iniciativa importantíssima de comunicadores indígenas. Espero que a gente possa bater um papo e contribuir sempre com a questão indígena e o avanço importante aí dos direitos, na efetivação dos direitos indígenas. Bacana. Bom, Aloísio, a gente queria já começar o programa hoje falando um pouco mais dos trabalhos, né, do CTI. Nosso programa ele não é tão formal, né, é mais ali um bate-papo, uma conversa. E o CTI tem desenvolvido um trabalho muito importante com a população indígena, principalmente nesse processo de demarcação, né, tendo em vista que há poucos estudos ainda em torno do território indígena no Brasil. Então, o CTI vem com esse apoio, né, e para vocês, como é que funciona essa estrutura do CTI, como é que ela acontece em apoio à nossa população hoje que habita o Brasil? Então, Eric, o CTI, né, o Centro de Trabalho Indigenista, é uma organização que foi formada por antropólogos e antropólogas comprometidos com o futuro dos povos indígenas, né? Então ela tem 40 anos de existência, mais de 40 anos de existência. Ela surge no momento da redemocratização do Brasil, né? No período aí do fim da ditadura, dentro desse processo do fortalecimento da sociedade civil organizada. E como marca diferenciada, eu entendo que os antropólogos que fundaram, né, buscaram se diferenciar do indigenismo até então praticado, né, junto aos povos indígenas, que era marcadamente pelo Estado ou marcadamente pela Igreja. Então, dentro desse movimento, como outras organizações indigenistas, né, o CTI surge ali para trazer um trabalho qualificado tecnicamente na área da antropologia, mas também sempre com um compromisso com a autonomia dos povos indígenas, o fortalecimento das suas organizações próprias, né, na busca, né, da autodeterminação e da gestão própria dos seus territórios. Então essa é a grande missão desde o início do CTI, que passados 40 anos, claro que o mundo mudou, os povos indígenas mudaram, algumas questões permanecem, né, latentes e são estruturais. Então o CTI guarda ainda essa essência desse compromisso com uma qualificação técnica, com um conhecimento associado sempre a um compromisso com os povos indígenas no fortalecimento das suas próprias organizações. E a gente mantém essa identidade mesmo passado 40 anos, muitas gerações, e também se adaptando a esses contextos, ao protagonismo dos povos indígenas, aos contextos específicos que nós estamos vivendo, para continuar trabalhando e contribuindo, né, nessa luta dos povos indígenas. Muito bacana. E aí eu tenho essa relação, né, muito próxima com o CTI, né, até porque nós, do povo Terena, né, tivemos ali um apoio por parte do CTI a longo tempo, né? Então várias formações foram feitas, né? Essa aproximação com o campo de pesquisa e a população indígena, essa mistura de saberes tradicionais com os científicos, né? Como que vocês estão planejando daqui para frente, né, esse intercâmbio entre, né, os ativistas, né, os indigenistas e os pesquisadores, né, que atuam diretamente dentro dos territórios durante esse período que a gente está vivendo? Uma das linhas de ação do CTI ao longo da sua história sempre foi também essa formação, né? Contribuir com a formação e com esse diálogo de saberes e de conhecimento entre, né, o mundo dos brancos ocidentais e as culturas próprias e os saberes e os modos próprios indígenas, né? Então o CTI sempre teve uma linha forte de formação, valorizando os conhecimentos tradicionais, né, apoiando na instrumentalização também da apropriação dos instrumentos para a luta e o fortalecimento desse diálogo, e também, claro, também contribuindo aí para o controle social das políticas públicas,
né, no sentido de garantir que as políticas públicas sejam efetivamente diferenciadas. Então, são duas linhas de ação aí muito fortes, tanto a parte de formação, de valorização dos conhecimentos tradicionais, né, o apoio também a essa qualificação, essa formação dos instrumentais, e ao mesmo tempo garantir também o apoio e uma incidência política no controle social das políticas públicas, principalmente, por exemplo, na área de educação, né. Então, acho que o atual momento a gente sabe que, seja por uma questão política, né, exige cada vez mais, a gente tem visto aí o desmantelamento das políticas públicas, né, em diversas áreas, né, todas as áreas, né, melhor dizendo. Então isso faz com que a gente tenha um investimento maior ainda no protagonismo e no fortalecimento das lutas, né, porque hoje há pouco possibilidade de diálogo e de uma gestão compartilhada com o Estado, né? O Estado tem, né, não só reativo a isso, como muitas vezes desconstruindo as políticas. Então não temos espaços de diálogo hoje com o Estado. Então investimos hoje muito fortemente no sentido de contribuir com essa maior autonomia dos povos indígenas, e numa situação de pandemia, claro, a gente tem que adaptar, porque todo esse trabalho, né, o CTI tem como um jeito de trabalho muito o pé na aldeia, construir as relações com os índios, uma relação de confiança, né, que perpassa, inclusive, vai além do próprio trabalho, cria-se relações de vida, né, relações de amizade, relações de parentesco, né, isso também é muito importante, porque a gente continua tendo sempre um trabalho de confiança, que é a base, né, de qualquer trabalho, né, do ponto de vista do indigenismo, é a confiança com os povos que a gente trabalha, criando essas relações. Então, claro que a gente tem uma perda, né, enorme nesses 1 ano e meio de pandemia, né, que o nosso trabalho é muito marcado pelo pé na aldeia, pela conversa, construção, mas a necessidade faz com que a gente se adapte. Temos investido também, né, no sentido de apoiar os cursos virtuais, uma maior importância da comunicação geral, da formação dos comunicadores. Estamos se adaptando aí para também contribuir dentro do atual contexto, né? Nesse período, inclusive, tiveram várias lives, né? E você falando, inclusive, desse processo de como que vocês começaram, estava até conversando com o Erisvan aqui, que muito se compara ao mesmo a história do CIMI, né? E daqueles outros movimentos, aquelas organizações indigenistas também que surgiram na época do militarismo. Sim, sim. E é bem interessante, né? Porque hoje a gente vive, né, um cenário político praticamente militar, né? Um governo que está aí todo mundo querendo intimidar, usando, né, ali os policiais, usando esse corpo que ele tem para intimidar lideranças indígenas, para criminar o movimento indígena, né? E a gente percebendo que o CTI ele começou nesse período também do militarismo. Teve alguma coisa a ver? Como que foi esse surgimento? Foi alguma ideia, alguma coisa que ajudou que vocês pudessem estar fundando e ter essa importância de estar junto, atuando em defesa do direito dos povos indígenas? O CTI, no momento de sua fundação, claro, ainda tinha muita repressão, né? Então era um movimento, né, muitos dos fundadores do CTI, inclusive, foram perseguidos pela ditadura, foram perseguidos pelo aparato estatal, né, vinculado, né, à ditadura, né? A gente sabe que sempre tem, né, resistência dentro dessas instituições, né? Então, aí, por exemplo, no caso da questão indígena FUNAI, sempre tiveram resistências e movimentos internos da instituição contra o aparelhamento, contra a militarização, mas em determinados momentos isso é a tônica, né, do órgão indigenista, e isso também aconteceu nesse período aí da década de 70, né, muito forte, né, tiveram alguns movimentos dos indigenistas tentando fazer essa reação. Então houve sim, claro, uma perseguição, e surge-se exatamente nessa tentativa de fortalecer a sociedade civil, né, num espaço para além do espaço estatal, que naquele período inclusive era marcado muito fortemente pela tutela, né, pela assimilação, ainda que tenha sempre vozes dissonantes. A política orientadora era uma política de tutela, né? Principalmente, então juntava uma política histórica da tutela com um momento de repressão, né, aos povos indígenas e à sociedade em geral. Então o CTI, né, surge num período tentando justamente trazer essa autonomia dos povos contra uma tutela, seja estatal, seja uma tutela de proselitismo religioso, né, uma tutela também é uma forma também de dominação, né? Então, como o CTI, outras organizações como o PAN, o próprio CIMI, né, e outras também estão surgindo nesse movimento também de fortalecimento da sociedade civil. Bacana. E agora, bom, falando assim, né, desse processo histórico de surgimento, né, vamos falar sobre você um pouco, né? A gente estava comentando aqui, né, que tu nasceu, né, no movimento ali e tal, diante do trabalho todo,
né, por conta dos seus familiares, né? E para você, como é que foi isso, né, lidar com toda essa situação, né? Dentro da comunidade indígena ali também, né? Acompanhando os seus pais e tal, familiares que trabalhavam nesse processo todo do CTI. Então, lógico que isso vem... Não é arquivo confidencial, não. Fica tranquilo. Tranquilo. Não, eu tenho muito orgulho dessa origem, né? De meus pais, né, o Gilberto Azanha, a Maria Elisa, né, a minha tia Marinês Ladeira, são antropólogos, fundadores do CTI. Desde o início tiveram, né, um trabalho forte junto às comunidades com quais trabalham. A gente sabe que a gente está falando aqui de povos indígenas, são mais de 300, e o CTI atua, né, ao longo da sua história com alguns povos, né? Então a gente também cria vínculos com determinados povos, às vezes com algumas aldeias, então não dá para ter a gente... A gente é quase parente, né? Que você tentou diretamente com o povo terena lá. Exato, exato. Eu lembro até de uma primeira... Até falando um pouco disso, sempre frequentei desde criança as aldeias, né? Com os meus pais, eles ficavam muito tempo em campo, então somos em 4 irmãos, né? Então muitas vezes tinha que levar os filhos, né, no trabalho, numa viagem de campo. Então eu tenho muitas lembranças, né, do tempo de criança mesmo, de bebê, de criança, ao longo da história. Lembro a primeira vez que eu fui numa aldeia terena, né, e a diferença que eu tinha como referência as aldeias Timbira, né, principalmente a aldeia Craô e etc. Então tinham suas diferenças, eu tentava, né, entender essas diferenças, né, isso eu estou falando de 85, 86, eu tinha 4, 5 anos, então frequentava muito. Lógico, quando quase você é criança... Quase revelando a idade dele, ó. eu tenho praticamente, eu sou um pouquinho mais novo que o CTI. O CTI ainda é mais velho do que eu. Ah, tá. Quase mas, uma assim, história. A gente tem boas lembranças, mas também quando você é criança, né, não vou dizer que eu lembro muitas vezes, né, a gente tinha que comer, né, numa bacia, aquelas bacias antigas, né, punha o arroz com um pedaço de carne e a gente dividia com os outros indígenas. E às vezes os indígenas empurravam a gente, não tinha pai e mãe, então se não ocupasse seu espaço ali, a gente ia nadar no rio, tomava umas afogadas, às vezes você ficava ali. Mas também outras memórias incríveis que me possibilitaram desde criança abrir minha cabeça. E na juventude continuei indo. Tirava férias, eu dava meus pulos para visitar meus parentes Craô, né, para estar sempre mantendo uma relação. E aí quando fui fazer, né, digamos, a universidade, eu fiz as sociais porque eu queria também dar continuidade a esse trabalho que já vinha um pouco do berço, que eu sempre tive uma identidade muito forte, sempre gostei. E ao mesmo tempo o Gilberto, meu pai, falou assim, não, você quer trabalhar com os índios, vai fazer direito. Precisa de direito. Eu não queria fazer direito, eu achava um saco e queria fazer sociais, né, antropologia. A faculdade é uma elitizada, né, direito. Ela tem exatamente isso, mas na época tinha essa visão um pouco mais também já pensando um pouco estrategicamente, né? Aí ele me direcionou, eu consegui concluir o curso e hoje, obviamente, eu vejo a importância, né, também do direito, né, na efetivação, né, na luta da questão indígena, porque antes era muito, os antropólogos sempre foram aliados dos povos indígenas, né, e hoje eu acho que cada vez mais todas as áreas de conhecimento é importantíssima essa né, diversidade de saberes aliadas com os povos indígenas, não só os antropólogos. Né? Muito bom, é muito forte isso, né? E a gente vê, por exemplo, que o CTI hoje, ele atua em vários estados, como você falou, né? Como é que vocês veem como é que tem alguma estratégia para você chegar a um povo? Como é que funciona? Porque eu vi também que vocês atuam através dos biomas, né? Tem um projeto no Cerrado, tem um projeto na Amazônia, né? Como que vocês buscam essa estratégia? Vocês fazem uma pesquisa? Como você falou agora, né? Tem um antropólogo que faz antes, apura quais as necessidades principais daquela comunidade, né? Como que o CTI tem aquela... Com bioma. Como que o CTI tem esse direcionamento, assim, né? Para poder chegar nos povos lá e fazer aquele trabalho de direito institucional, de explicar como que funciona esse processo. Rapaz, essa pergunta é difícil. Né? Eu acho assim, vamos descomplicar. Vamos descomplicar. Eu acho assim, tem uma coisa de origem, né? Então, assim, eu acho que o CTI ele claramente tinha uma origem um pouco... vinculada a pesquisas acadêmicas, isso na origem, depois pela própria atuação com os povos indígenas, isso extrapolou e aí veio para o que chamava a época de antropologia aplicada e etc, né? Tinha uma coisa dessa na academia, e tal, mas assim, no começo tinha essa origem dos povos que estavam trabalhando, que estavam estudando e que foram criando vínculos e que transbordou para além da questão acadêmica e inverteu, né? Então sempre inverteu-se essa lógica do conhecimento acadêmico está, né, digamos,
sendo posto a serviço dessa luta, desse diálogo e etc. Então tem uma questão, então alguns povos que a gente atua vêm desde essa origem, por exemplo, a região dos Timbira, que forma aí, né, são os povos que estão, né, no território Maranhão e Tocantins, né, Caraô, Canela, Apinagé, Crincati, Gavião, são povos desde essa origem. Outros povos como os Guarani, que a Inês trabalha, Sônia Lourdes trabalha com o Sateré, entre outros, Virgínia Valadão, que sempre atuou com vários povos, uma pessoa importantíssima também na história do CTI. E aos poucos você vai criando relação, né? A gente não busca, a gente não vai atrás dos indígenas, queremos hoje em dia acontece mais o inverso, né? A gente trabalha numa região, aí tem possibilidade de fazer algum projeto, as organizações às vezes vão fazer uma parceria, e a gente sempre tem uma preocupação de conseguir também ter um trabalho aprofundado, né? Porque a gente sabe que, né, a situação dos povos indígenas são diferenciadas, são várias situações, então a gente tem que ter sempre um trabalho de um indigenismo aprofundado. Então não adianta a gente às vezes trabalhar com muitos povos em muitas regiões sem conseguir, de fato, ter esse olhar, esse pé na aldeia, essa construção de confiança, que é um pouco, né, o nosso jeito de atuar. Então, respondendo objetivamente, não sei. A gente acontece às vezes, naturalmente, né, não tem uma estratégia. Às vezes é um que procurou a gente, às vezes vem dessas relações que vão se desdobrando, né, que vão dando continuidade a elas, outras que vão se ampliando a partir dessas relações. Né, e hoje a gente é muito, né, um pouco nessa linha aí. Somos... Muito parecido com a gente, inclusive, né? A gente vai construindo a mídia índia em um processo de oficinas, e aí, conforme vão tendo as oficinas, alguns vão, né, se sensibilizando, né, e vindo já atuar com a gente, outros 2 anos depois, né? A gente está aqui, né, com o Edivan Guajajara, que é da região do Maranhão, o Bidateuru Iobauau, que é de Rondônia, além de uma equipe muito ampla, né, que já uma parte fez oficina, outra já tem essa parte de liderança audiovisual dentro do território, e muitas vezes convidaram a gente assim, ó, vem para cá da oficina, eu te dou... a gente vem o transporte, a hospedagem, a alimentação e pouco assim grana em troca, né, a serviço, né? Nunca foi um serviço, sempre foi uma questão de afinidade com outros povos. E a gente vem fortalecendo a mídia ainda de lá para cá. E aí esse foi o processo de formação, acho que foi bem bacana constituir desse jeito. E aí na universidade eu tive até uma atenção a mais por tratar de questões indígenas dentro da graduação. Né? Para você, como é que foi esse processo? Né? Você estava dentro de uma faculdade de Direito, né? Como a gente tinha colocado, né? Elitizada ali. Né? Você já trabalhou diretamente na graduação ou você, pós-graduação, você veio a tratar com essa parte mais do indigenismo e direito? Como eu falei, foi difícil mesmo fazer a faculdade de Direito. Eu imagino. Meu apelido até era Silvícola na faculdade. Nossa! Você vê o nível. Que horror, cara. Você vê o nível da situação, né? Povo grotesco. Então assim, mas e muitas vezes, por exemplo, eu mesmo durante a faculdade eu mantinha um vínculo afetivo e pessoal com alguns povos, por exemplo, com os Craô. Então, às vezes eu ia visitá-los, voltava com corte de cabelo Craô, aquele corte, lógico que era motivo, na época não existia, mas era, né, um motivo de certo bullying. Chacota ali. Chacota. Na época falava chacota, né? Chacota, exatamente. Era motivo de chacota e etc. Horrível, né? isso. Ao longo também da minha infância também. A gente tinha corte de cabelo e às vezes, esse cabelo... Sim. Eu lembro até, voltando um pouco nisso, o pessoal falava assim, quando eu tinha 8, 9 anos, mas o que seu pai faz? Né? Aquela coisa da escola, é antropólogo. Mas trabalha com o quê? Eu tinha aquele discurso, estuda, né? Trabalha com uns povos diferentes, com outras coisas, mas da onde? Numa ONG. O que é ONG? Na época, né, assim, dessa década de 80, ONG não era uma... Né, hoje a gente sabe que tem inúmeras organizações não governamentais, é importantíssimo, mas obviamente a gente sabe também com a sua difusão, obviamente muitas ONGs acabaram se desvirtuando, mas naquele início, né, viver e trabalhar uma ONG não era uma coisa tão difundida que dava... Né, para você, de fato, pensar no futuro e conseguir viver daquilo que você gosta contribuindo, né? Porque para nós é isso, a gente precisa, obviamente, ter um meio de vida, mas sem perder o compromisso e conseguindo fazer com que o trabalho. Então, foi difícil. Na época, eu fiz alguns estágios no Ministério Público, que eu tinha uma interface com a questão indígena, e na paralela eu sempre atuava. Então, por exemplo, eu lembro na faculdade a gente fez, junto com o Riparidi Chavante, que ele já tinha feito sociais na USP e fazia geografia na PUC. E aí a gente fez uma semana do meio ambiente lá
na USP, eu consegui um dinheiro para trazer os CRAO, porque na verdade eu queria que eles me visitassem, eu sempre visitava eles. Sim. Aí a gente conseguiu um projetozinho, aí fizemos uma corrida de tora, né, na universidade, e depois a gente articulou os povos Chavante com os CRAO e fizemos uma corrida de tora na Avenida Paulista para chamar a atenção do avanço da soja no Cerrado, e daí surge uma articulação que é a mobilização dos povos indígenas do Cerrado, dessa iniciativa estudantil, eu e 2 amigos, para trazer uns CRAO para visitar, para a gente ir para a praia, né, e ao mesmo tempo unindo as duas coisas, né, esse lado afetivo com o compromisso. Então conseguimos fazer um movimento super importante, né, de articulação de povos do Cerrado, que, né, com as suas dificuldades, perdura até hoje, com a corrida de tora sendo um símbolo da luta política. E aí, quando eu saí da faculdade, aí já não teve para onde ir. Já entrei de cabeça mesmo. Muito bom, isso é muito bom. E lembrando também que você vai construindo, né, como é que se fala? Essa amizade, conhecendo um pouco da luta dos povos indígenas, porque os próprios livros de histórias hoje, ele conta com o indígena unicamente, ele não mostra o indígena hoje do século XXI. E muitas pessoas ainda veem e acreditam no que está escrito ali no livro de história, né? E aqui hoje a gente conta uma nova história, a gente traz para mostrar o protagonismo dos povos indígenas, né? Por exemplo, agora nós estamos aí no mês de agosto, que é o agosto da resistência, né? Vai acontecer agora, dia 22 a 28, o Levante pela Vida, né? E aqui em Brasília, as pessoas vão estar aqui, muitos parentes, luta pela vida, né? Vai estar muitos parentes aqui mobilizados, vai ter uma equipe muito boa, né? E qual que é a importância que você vê assim, da importância em plena Covid-19, né? Que a gente está ali, muitos parentes a se perderem, a gente tem que sair dos nossos territórios, né, para vir. E é bem importante lembrar, gente, que todo mundo que está acompanhando a gente aqui, né, e todo mundo que está vindo para a mobilização, todos já garantiram a segunda dose da vacina. Isso é bem importante, que foi uma demanda do movimento indígena, né? Você só vem se está tomando as 2 doses, então você tem que comprovar ali, né? Como que você vê assim, essa importância também, né, do movimento indígena estar hoje atuando ali em defesa dos nossos direitos, porque a gente vive hoje uma conjuntura política e nacional muito complicada, né, que está causando divisionismo, né, e aí a gente tem que estar ali avaliando também o tempo todo, está querendo combater as grandes fake news hoje, que a todo momento querem fazer como foi na época da colonização. Então a gente hoje tem que usar a comunicação como uma ferramenta de luta e também ter esses parceiros, né, como o CTI, como outros que estão ali sempre contribuindo com a gente, também fortalecendo, dando essa visibilidade para o movimento indígena. Perfeito. Isvan, eu acho assim, o fortalecimento, né, histórico do movimento indígena, né, eu acho que tudo é uma questão de processos, né, a gente, né, do mesmo jeito da nossa organização, a gente sempre tem que olhar para trás, mas buscar outros caminhos, mas almejamos a mesma coisa. O movimento indígena também tiveram, né, muitas referências, muitos movimentos para chegar hoje nesse protagonismo e na força que o movimento tem. E, né, eu sei que aqui é o acampamento Luta pela Vida, né, teve o Levante, né, tem o acampamento na Terra Livre, tem a Marcha das Mulheres, né. Eu acho que esse momento ele tem simbolizado, né, essa articulação do movimento indígena nacional, né, com todas as suas dificuldades, com todas as suas, né, lidar com a diversidade é sempre crucial, né, e conseguir uma linha conjunta de atuação dentro de uma diversidade, com uma capilaridade enorme, com suas diferenças. Então eu vejo esse momento sempre como um momento importantíssimo desse momento de juntar essas várias articulações e mostrar essa coordenação do movimento indígena, né, e que ao longo do tempo tem se colocado não só, né, na pauta específica da questão indígena, mas, por exemplo, no atual contexto, né, eu posso ser um pouco, digamos, porque estou envolvido com isso, né, então às vezes a gente é suspeito, mas mesmo quando a gente sai e dá uma olhada um pouco de fora, eu vejo o movimento indígena durante o governo Bolsonaro como a principal força de oposição em diversas frentes, né? Seja na parte política, seja na parte de comunicação, seja na parte jurídica, né? Seja na parte nos territórios. Então, eu acho que o movimento indígena hoje conseguiu ser, de fato, né, ao longo dessa história, hoje representa uma principal força de oposição a este governo da morte, né, para tentar, né, digamos, minimamente que não se desconstrua ainda mais esses processos, né? Então é importantíssimo, a gente sabe dos riscos, né? O movimento fez essa análise, né, da necessidade de estar mobilizando nas ruas com as cautelas, com os protocolos necessários, porque viu a necessidade de um momento crucial, onde todos os direitos estão sendo atacados, onde nos territórios, porque é lá que, né, uma coisa é os direitos aqui, mas eles operam a sua, né,
todos esses ataques aos direitos, seja no legislativo, seja no judiciário, ele, né, se desdobra nos territórios, porque é o território que interessa a eles, né? A riqueza que está nesses territórios que interessa, né, a um certo modelo de desenvolvimento exploratório, né, ilícito, né, das monoculturas, da homogeneidade cultural. Então é o território que eles estão de olho. Então é importantíssimo essas mobilizações aqui em Brasília e sempre articulado como o movimento tem feito, né, com suas organizações locais, com as suas organizações comunitárias de aldeia, né, para conseguir fazer frente e reverter esse quadro que eu tenho muita não só esperança, hoje eu tenho certeza que isso será revertido, e isso foi, né, também uma conquista, mais uma conquista do próprio movimento. Bom, Aloysio, quero agradecer pela conversa hoje, né? Foi muito importante falar com você. Nós já estamos nos encaminhando para os finalmente do nosso podcast de hoje, né? Foi breve, né? Espero que a gente se encontre mais vezes ali na mobilização, a fim de parcerias, e que futuramente a gente possa também, né, dar espaço da nossa estrutura da mídia índia para poder, juntamente com o CTI, talvez elaborar alguma coisa. Então a gente fica à disposição também e agradecemos pela oportunidade, né, Elisvan? É isso mesmo, Aloysio. Muito obrigado. Conseguiu esclarecer um pouco de muita coisa para a gente, como o CTI atua na importância desse trabalho referente à luta dos povos indígenas, em estar ali ajudando os pessoas a entender um pouco desse processo jurídico que tem, entender das leis. Então isso é muito bom. A gente só tem a agradecer, né? E lembrando, né, gente, que a gente vai estar ali durante toda essa semana, durante toda essa mobilização que vai acontecer em Brasília. A gente vai estar ao vivo ali, com muitas pautas, com muitas discussões, entrevistando lideranças, mostrando ali tudo que vai estar acontecendo na mobilização, né, Eric? Vai ter o nosso podcast, vamos ter live, vamos ter vídeo. A gente vai acompanhar da marcha ao ritual, às audiências, né, ao café da manhã. Então acompanhe as nossas redes, que a gente vai estar ali cobrindo tudo que vai acontecer nessa mobilização. E agora, né, te deixa aberto o microfone, né, para suas considerações finais, né? Tá certo. Em agradecimento hoje, né, a sua participação. A gente fica muito feliz de estar com você aqui. E é isso, fica disponível para poder... O microfone é seu agora. Obrigado. Não, eu queria só reforçar, né, a gente está nesse inicial acampamento, né? E vai ter, obviamente, um julgamento importantíssimo, né, porque vai discutir o futuro dos povos indígenas, né, porque, né, estamos falando do recurso extraordinário que vai discutir o estatuto jurídico constitucional das terras indígenas. Então, para nós, do CTI, o tema da demarcação sempre foi um eixo central da nossa atuação. Então, né, como eu termino aqui voltando à sua consideração inicial, né, o CTI, né, os profissionais que atuam, né, eu acho que é importante também a gente ir além. Os antropólogos, eles têm uma função importantíssima dentro do processo demarcatório, que é justamente trazer essa diversidade, né, do modo de ocupação tradicional, que é o critério para se definir o que é terra indígena tradicionalmente ocupada. Não existe um marco temporal para definir o seu critério, né, da tradicionalidade. O marco reconhecido e posto pela Constituição Federal é o marco da tradicionalidade. E o trabalho dos antropólogos é justamente contribuir com a comprovação dessa tradicionalidade à luz de cada especificidade. Então, nós, como uma entidade indigenista, né, que tem antropólogos fortes no quadro, como a gente tem muita expectativa em relação ao julgamento, que vamos conseguir, de fato, pelo menos se iniciar ao menos, mas, né, ao longo prazo, certeza que sairmos vitoriosos, com mais né, digamos, um reconhecimento que o marco temporal é inconstitucional e que a Constituição trabalhou sim não com data certa, mas com critério certo, que é a tradicionalidade da ocupação indígena. E vamos estar sempre somando a luta dos povos indígenas, principalmente em relação à demarcação dos territórios, naquela região que a gente trabalha com os Timbira, com os Guarani, com os Terena, né, com outras regiões, Javari, Chavante, né, e juntos vamos... Demarcação avançando. já. Demarcação já. Mais uma vez agradeço, parabéns aí a Mídia Ninja, muita força nessa luta aí. Valeu, tamo junto. Bom, muito obrigado então, Luiz, pela participação hoje. Fico muito feliz de estar na casa do CTI gravando, inclusive, né? Obrigado pelo espaço, né? Por a casa é nossa equipe. A casa é nossa. Então, essa semana nós temos várias mobilizações, acompanhamentos, né, de pautas. Então, a Mídia Índia vai estar lá diretamente ligada, né, nessa transmissão, nesse acolhimento dos parentes que vão estar aí. Vão vir vários comunicadores indígenas. Hoje está apresentando eu e o Erisvan, mas já passaram por aqui, né? A Nahara, Itapuia, a Gi, que é Funiô, e também a Pistruí. Também teve o Bitaté, Uruiuauau, que hoje está atrás das câmeras, mas
entrevistou também o Antônio Eduardo, que é do CIMI. Então, várias pessoas vão circular por essa mesa entrevistando. Então, a gente espera que vocês acompanhem a gente durante esse processo todo. Muito obrigado, gratidão. Abraço a todos vocês que nos acompanham e nos sigam nas redes sociais. Também sigam o CTI no Instagram. É muito importante acompanhar esse trabalho. Um abraço a todos. Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau.